O Cortiço, Aloísio Azevedo, capítulo 16. A essas horas, Piedade de Jesus ainda esperava pelo marido. Ouvira-a sentada impaciente à porta de sua casa darem 8 horas, 8h30, 9, 9h30. Que teria acontecido, Mãe Santíssima? Pois o homem ainda não estava pronto de todo e punha-se ao fresco. Mal engolira o jantar, para demorar-se daquele modo? Ele nunca fora capaz de semelhantes tonteiras. 10 horas. Valha-me nosso Senhor Jesus Cristo! Foi então até o portão da estalagem. Perguntou a conhecidos que passavam se tinham visto Jerônimo. Ninguém dava notícias dele. Saiu. Correu à esquina da rua. Um silêncio de cansaço bocejava naquele resto de domingo. Às 10h30 recolheu-se sobressaltada, com o coração a sair-lhe pela garganta, o ouvido alerta, para que ela acudisse ao primeiro toque na porta. Deitou-se sem tirar a saia, nem apagar de todo o candeeiro. A ceia frugal de leite fervido e queijo assado com açúcar e manteiga ficou intacta sobre a mesa. Não conseguiu dormir. Trabalhava-lhe a cabeça, afastando para longe o sono. Começou a imaginar perigos, rolos em que seu homem recebia novas navalhadas. Firmo figurava em todas as cenas do delírio. Em todas elas havia sangue. Afinal, quando depois de muito virar de um para o outro lado no colchão, a infeliz ia caindo em modorra, o mais leve rumor lá fora fazia erguer-se de um pulo e correr à rótula da janela. Mas não era o cavouqueiro, da primeira, nem da segunda, nem de nenhuma das vezes. Quando principiou a chover, Piedade ficou ainda mais aflita. Na sua sobreexcitação, afigurava-se-lhe que agora o marido estava sobre as águas do mar, embarcado, entregue unicamente à proteção da Virgem, em meio de um temporal medonho. Ajoelhou-se defronte do oratório e rezou com a voz emaranhada por uma agonia sufocadora. A cada trovão redobrava o seu sobressalto, e ela, de joelhos, os olhos fitos na imagem de Nossa Senhora, sem consciência do tempo que corria, arfava soluçando. De repente, ergueu-se muito admirada de se ver sozinha, como se só naquele instante dera pela falta do marido a seu lado. Olhou em torno de si espavorida, com vontade de chorar, de pedir socorro. As sombras espichadas em volta do candeeiro, tracejando trêmulas pelas paredes e pelo teto, pareciam querer lhe dizer alguma coisa misteriosa. Um par de calças pendurado à porta do quarto, com um paletó e um chapéu por cima, representou-lhe de relance o vulto de um enforcado, a mexer com as pernas. Benzeu. Quis saber que horas eram e não pôde. Afigurava-se-lhe terem decorrido já 3 dias pelo menos durante aquela aflição. Calculou que não tardaria a amanhecer, se é que ainda amanheceria, se é que aquela noite infernal não se fosse prolongando infinitamente, sem nunca mais aparecer o sol. Bebeu um copo d'água, bem cheio, apesar de haver pouco antes tomado outro, e ficou imóvel, de ouvido atento, na expectativa de escutar as horas de algum relógio da vizinhança. A chuva diminuíra e os ventos principiaram a soprar com desespero. Lá de fora, a noite dizia-lhe segredos pelo buraco da fechadura e pelas frinchas do telhado e das portas. A cada assobio, a mísera julgava ver surgir um espectro que vinha contar-lhe a morte de Jerônimo. O desejo impaciente de saber que horas eram punham-na doida. Foi à janela, abriu-a. Uma rajada úmida entrou na sala, esfuziando e apagando a luz. Piedade soltou um grito e começou a procurar a caixa de fósforos, aos esbarrões, sem conseguir reconhecer os objetos que tateava. Esteve a perder os sentidos. Afinal, achou os fósforos, acendeu de novo o candeeiro e fechou a janela. Entrara-lhe um pouco de chuva em casa. Sentiu a roupa molhada no corpo. Tomou um novo copo d'água. Um calafrio de febre percorreu-lhe a espinha e ela tirou-se para a cama, batendo o queixo, e meteu-se debaixo dos lençóis a tiritar de febre. Veio de novo a modorra, fechou os olhos,
mas ergueu-se logo, assentando-se no colchão. Parecia-lhe ter ouvido alguém falar lá fora, na rua. O calafrio voltou. Ela, trêmula, procurava escutar. Se não enganava, distinguira vozes abafadas, conversando, e as vozes eram de homem. Deixou-se ficar à escuta, concheando a mão atrás da orelha. Depois ouviu baterem, não na sua porta, mas lá muito mais para diante, na casa das Dores, da Rita ou da Augusta. Devia ser o Alexandre que voltava do serviço. Quis ter com ele e pedir-lhe notícias de Jerônimo. O calafrio, porém, obrigou-a a ficar debaixo das cobertas. Às 5 horas levantou-se de novo com um salto. Já havia gente lá fora, com certeza. Ouvira ranger à primeira porta. Abriu a janela, mas ainda estava tão escuro que não se distinguia a patavina. Era uma preguiçosa madrugada de agosto, nebulosa, úmida, parecia disposta a resistir ao dia. Ó senhores, aquela noite dos diabos não acabaria nunca mais? Entretanto, adivinhava-se que ia amanhecer. Piedade ouviu dentro do pátio, do lado contrário à sua casa, um zunzum de duas vozes cochichando com interesse. Virgem do céu! Dir-se-ia a voz do seu homem? E a outra voz era de mulher, credo! Ilusão sua, com certeza. Ela, essa noite, estava para ouvir o que não se dava. Mas aqueles cochichos dialogados na escuridão causavam-lhe extremo alvoroço. Não, como poderia ser ele? Que loucura! Se o homem estivesse ali, teria sem dúvida procurado a casa. E os cochichos persistiam, enquanto Piedade, toda ouvidos, estalava de agonia. Jeromo! Gritou ela. As vozes calaram-se, fazendo um silêncio completo. Depois nada mais se ouviu. Piedade ficou à janela. As trevas dissolveram-se afinal. Uma claridade triste formou-se no nascente e foi pouco a pouco se derramando pelo espaço. O céu era argamassa cinzenta e gorda. O cortiço acordava como um remancho das segundas-feiras. Ouviam-se os pigarros das ressacas de Paraty. As casinhas abriam-se. Vultos espreguiçados vinham bocejando fazer a sua lavagem à bica. As chaminés principiavam a fumegar. Reacendia o cheiro do café torrado. Piedade atirou um xale em cima dos ombros e saiu ao pátio. A machona, que acabava de aparecer à porta do número 7, com um berro para acordar a família de uma só vez, gritou-lhe: Bons dias, vizinha. Seu marido como vai? Melhor? Piedade soltou um suspiro. Ai, não me pergunte, senhora Leandra. Piorou, filha? Não veio esta noite para casa. Olha, Demo, como não veio? Onde ficou ele, então? Cá está quem não lhe pode responder. Ora, já se viu. Estou com um miolo que é d'água de bacalhau. Não preguei o olho durante a noite. Forte desgraça minha. Teria ele sucedido alguma coisa? Piedade pôs-se a soluçar, enxugando as lágrimas no xale de lã, ao passo que a outra, com a sua voz rouca e forte, que nem o som de uma trompa enferrujada, passava adiante a nova de que Jerônimo não se recolhera aquela noite à estalagem. Talvez voltasse para o hospital, obtemperou Augusto, que lavava junto a uma tina a gaiola de seu papagaio. Mas ele ontem veio de muda, contrapôs Leandra. E lá não se entra depois das 8 horas da noite, acrescentou outra lavadeira. E os comentários multiplicavam-se, palpitando de todos os lados, numa boa disposição para fazer aquilo o escândalo do dia. Piedade respondia friamente às perguntas curiosas que lhe dirigiam as companheiras. Estava triste e sucumbida. Não se lavou, não mudou de roupa, não comeu nada, porque a comida lhe crescia na boca e não lhe passava da garganta. O que fazia só era chorar e lamentar-se. Forte desgraça minha, repetia infeliz a cada instante. Se vais assim, filha, está bem arranjada, exclamou a machona, chegando à porta de sua casa a dar dentadas num pão recheado de manteiga. Que diabo, criatura! O homem não te morreu para estares agora aí a cuspir desse modo? Sei eu lá se morreu? Disse Piedade entre soluços. Vi tanta coisa esta noite.
Ele te apareceu nos sonhos? Perguntou Leandra com assombro. Não nos sonhos que não dormi, mas vi a modos que fantasmas. E chorava. Ai, credo, filha, estou desgraçada. Se te apareceram almas, de certo, mas põe fé em Deus, mulher, e não te rales desse modo, que a desgraça pode ser maior. O choro puxa muita coisa. Ai, meu rico homem! E o mugido lúgubre daquela pobre criatura abandonada antepunha à rude agitação do cortiço uma nota lamentosa e tristonha de uma vaca chamando ao longe, perdida ao cair da noite num largar desconhecido e agreste. Mas o trabalho aquecia já de uma ponta à outra a estalagem. Ria-se, cantava-se, soltava-se a língua, o formigueiro assanhava-se com as compras para o almoço. Os mercadores entravam e saíam. A máquina de massas principiava a bufar. E Piedade, assentada à soleira de sua porta, paciente e ululante como um cão que espera pelo dono, maldizia a hora que saíra da sua terra e parecia disposta a morrer ali mesmo, naquele limiar de granito, onde ela, tantas vezes, com a cabeça encostada ao ombro de seu homem, suspirava feliz, ouvindo gemer na guitarra dele os queridos fados de além-mar. E Jerônimo não aparecia. Ela ergueu-se finalmente, foi lá fora ao capinzal, pôs-se a andar agitada, falando sozinha, a gesticular forte, e nos seus movimentos de desespero, quando levantava para o céu os punhos fechados, dir-se-ia que não era contra o marido que se revoltava, mas sim contra aquela amaldiçoada luz alucinadora, contra aquele sol crapuloso que fazia ferver o sangue dos homens e metia-lhes no corpo luxúrias de bode. Parecia rebelar-se contra aquela natureza alcoviteira que lhe roubara o seu homem para dá-lo a outra, porque a outra era gente de seu peito e ela não. E maldizia soluçando a hora em que saía da sua terra, essa boa terra cansada, velha como que enferma, essa boa terra tranquila, sem sobressaltos nem desvarios de juventude. Sim, lá os campos eram frios e melancólicos, de um verde alourado e quieto, e não ardentes e esmeraldinos, e afogados em tanto sol e em tanto perfume como deste inferno, onde em cada folha que se pisa há debaixo um réptil venenoso, como em cada flor que desabotoa e em cada moscardo que adeja há um vírus de lascívia. Lá, nos saudosos campos da sua terra, não se ouvia em noites de lua clara roncar a onça e o maracajá, nem pela manhã, ao romper do dia, rilhava o bando truculento das queixadas. Lá não varava pelas florestas a anta feia e terrível, quebrando árvores. Lá a surucuju não chacoalhava a sua campainha fúnebre, anunciando a morte, nem a coral esperava a traidora, o viajante descuidado para lhe dar o bote certeiro e decisivo. Lá o seu homem não seria navalhado pelo ciúme de um capoeira. Lá, Jerônimo seria ainda o mesmo esposo casto, silencioso e meigo. Seria o mesmo lavrador triste e contemplativo, como o gado que à tarde levanta para o céu de opala o seu olhar humilde, compungido e bíblico. Maldita a hora que ela veio! Maldita! 1000 vezes maldita! E tornando-a à casa, Piedade ainda mais se enraivecia, porque ali defronte, no número 9, a mulata baiana, a dançadeira de chorado, a cobra assanhava, cantava alegremente, chegando de vez em quando à janela para vir soprar a cinza da fornalha de seu ferro de engomar, olhando de passagem para a direita e para a esquerda, a afetar indiferença pelo que não era de sua conta, e desapegando logo, sem interromper a cantiga muito embebida no seu serviço. Ah, essa não fez comentários sobre o estranho procedimento do mestre Jerônimo, nem mesmo quis ouvir notícias dele. Pouco arredou o pé de dentro de casa, e nesse pouco que saiu, foi às pressas e sem dar trela a ninguém. Nada que as penas e desgostos não punham a panela no fogo. Entretanto, ela estava bem preocupada. Apesar do alívio que lhe trouxera ao espírito a morte do firmo, e a despeito do seu contentamento de passar por uma vez aos braços do cavouqueiro, um sobressalto vago e opressivo esmagava-lhe o coração e matava-a de impaciência,
por atirar-se à procura de notícias sobre as ocorrências da noite. Tanto assim, às 11 horas, mal percebeu que Piedade, depois de esperar em vão pelo marido, saía aflita em busca dele, disposta a ir ao hospital, à polícia, ao necrotério, ao diabo, contanto que não voltasse sem algum esclarecimento. Ela atirou logo o trabalho para o canto, enfiou uma saia, cruzou um xale no ombro e ganhou o mundo, também disposta a não voltar sem saber tintim por tintim o que havia de novo. Foi cada uma para o seu lado, e só voltaram à tarde, quase ao mesmo tempo, encontrando o cortiço cheio já, e assanhado com a notícia da morte do Firmo e do terrível feito que esta causara no Cabeça de Gato, onde o crime era atribuído aos carapicus, contra os quais juravam-se extremas vinganças de desafronta. Soprava de lá, rosnando, um hálito morno de cólera mal sofrida e sequiosa, que crescia com a aproximação da noite e parecia sacudir no ar ameaçadoramente a irrequieta flâmula amarela. O sol descambava para o acaso, indefeso e nu, tingindo o céu de uma vermelhidão presságia e sinistra. Piedade entrou carrancuda na estalagem. Não vinha triste, vinha enfurecida. Soubera na rua a respeito do marido mais do que esperava. Soubera, em primeiro lugar, que ele estava vivo, perfeitamente vivo, pois fora visto aquele mesmo dia, mais de uma vez, no Garnizé e na Praia da Saudade, a vagar Macambúzio. Soubera, por intermédio de um rondante amigo de Alexandre, que Jerônimo surgira de manhãzinha do Capinzal, perto da pedreira de João Romão, o que fazia crer viesse ele naquele momento de casa, saindo pelos fundos do cortiço. Soubera ainda que o cavouqueiro fora à ordem buscar a sua caixa de roupa e que, na véspera, estivera a beber à farta na venda do Pepe, de súcia com o Zé Carlos e com o Pataca, e que depois seguiram para os lados da praia, todos três mais ou menos no gole. Sem a menor desconfiança do crime, a desgraçada ficou convencida de que o marido não se recolhera à noite àquela casa, porque ficara em grossa pândega com os amigos e que, voltando tarde e bêbado, dera-lhe para meter-se com a mulata que o aceitou logo. Pudera, pois, se havia muito a deslambida, não queria outra coisa. Com esta convicção, inchou-lhe de súbito por dentro um novelo de ciúmes e ela correu incontinente para a estalagem, certa de que iria encontrar o homem e despejaria contra ele aquela tremenda tempestade de ressentimentos e despeitos acumulados, que ameaçavam sufocá-la se não rebentassem de vez. Atravessou o cortiço sem dar palavra a ninguém e foi direto à casa. Contava encontrá-la aberta, e a sua decepção foi cruel ao vê-la fechada como a deixara. Pediu a chave à machona, que, ao entregá-la, inquiriu sobre Jerônimo e pespegou-lhe ao mesmo tempo a notícia do assassinato de Firmo. Com esta nova é que Piedade não contava. Ficou lívida. Um pavoroso pressentimento varou-lhe o espírito como um raio. Afastou-se logo, com medo de falar, e foi trêmula e ofegante que abriu a porta e meteu-se no número 35. Atirou-se a uma cadeira. Estava morta de cansaço. Não tinha comido nada esse dia e não sentia fome. A cabeça andava-lhe à roda, as pernas pareciam-lhe de chumbo. Seria ele? Interrogou a si própria. E os raciocínios começaram a sacudir-lhe em massa, ensarilhados, atropelando-lhe a razão. Não conseguia coordená-los. Entre todas, uma ideia insubordinava-se, com mais teima, a perturbar as outras, ficando superior, como uma carta maior que o resto do baralho. Se ele matou o Firmo, dormiu na estalagem e não veio ter comigo, é porque então deixou-me pela Rita. Tentou fugir a semelhante hipótese. Repeliu-a indignada. Não, não era razoável que Jerônimo, seu marido de tanto tempo, pai de sua filha, um homem a quem ela nunca dera razão de queixa e a quem sempre respeitara e quisera com o mesmo carinho e com a mesma dedicação, a abandonasse de um momento para o outro, e por quem? Por uma não sei que se diga, um diabo de uma mulata assanhada, que tão depressa era de Pedro como de Paulo,
uma sirigaita que vivia mais para a folia do que para o trabalho, uma peste que... Não. Qual? Era lá possível? Mas então, por que ele não viera? Por que não vinha? Por que não dava as notícias suas? Por que fora pela manhã à ordem buscar a caixa de roupa? O Roberto Papa Defuntos dissera-lhe que o encontrara às 2 da tarde ali perto, ao dobrar da rua Bambina, e que até pararam um instante para conversar. Com mais alguns passos chegado à casa, seria possível, santos céus, que seu homem estivesse disposto a nunca mais tornar para junto dela? Nisto, entrou a outra, acompanhada por um pequeno descalço. Vinha satisfeita. Estivera com Jerônimo. Jantaram juntos numa casa de pasto. Ficara tudo combinado. Arranjara-se o ninho. Não se mudaria logo para não dar que falar na estalagem, mas levaria alguma roupa e os objetos mais indispensáveis e que não dessem na vista por ocasião do transporte. Voltaria no dia seguinte ao cortiço, onde continuaria a trabalhar. À noite, iria ter com um novo amante, e no fim de semana, zás, fazia-se a mudança completa e adeus coração, porque aqui é o caminho. O cavouqueiro, pelo seu lado, mandaria uma carta a João Romão, despedindo-se do seu serviço, e outra à mulher, dizendo com boas palavras que, por uma dessas fatalidades de que nenhuma criatura está livre, deixava de viver em companhia dela, mas que lhe conservaria a mesma estima e continuaria a pagar o colégio da filha. E feito isto, pronto, entraria em vida nova, senhor da sua mulata, livres e sozinhos, independentes, vivendo um para o outro numa eterna embriaguez de gozos. Mas, na ocasião em que Baiana, seguida pelo pequeno, passava defronte da porta de Piedade, esta deu um salto da cadeira e gritou-lhe: Faz o favor. Que é? Resmungou Rita, parando sem voltar senão o rosto e já dizer no seu todo de impaciência que não estava disposta a muita conversa. Diga-me uma coisa, inquiriu ela. Você muda-se? A mulata não contava com semelhante pergunta, assim a queima-roupa. Ficou calada, sem achar o que responder. Muda-se, não é verdade? Insistiu a outra, fazendo-se vermelha. E o que tem você com isso? Mude-me ou não, não lhe tenho de dar satisfações. Meta-se com a sua vida, ora esta. Com a minha vida é que Tito meteste, cigana, exclamou a portuguesa, sem se conter e avançando para a porta com ímpeto. Hein? Repete, cutruca ordinária, berrou a mulata, dando um passo à frente. Pensas que já não sei de tudo? Maleficiastes o homem e agora carregas-me com ele? Que a má coisa te saiba, cabra do inferno. Mas deixe estar, que hás de amargar o que o diabo não quis. Quem tu jura, sou eu. Pula cá fora, perua choca, se és capaz. Em torno de Rita, já o povaréu se reunia alvoroçado. As lavadeiras deixaram logo as tinas e vinham, com os braços nus, cheios de espuma de sabão, estacionar ali ao pé, formando roda, silenciosas, sem nenhuma delas querer meter-se no barulho. Os homens riam e atiravam chupas às duas contendoras, como sucedia sempre quando no cortiço qualquer mulher se dispunha com a outra. Isca! Gritavam eles. Ao desafio da mulata, Piedade saltara ao pátio. Armada com um de seus tamancos, uma pedrada recebeu-a em caminho, rachando-lhe a pele do queixo. E ao que ela respondeu, desfechando contra a adversária uma formidável pancada na cabeça. E pegaram-se logo a unhas e dentes. Por algum tempo lutaram de pé, engafinhadas, no meio da grande algazarra dos circunstantes. João Romão acudiu e quis separá-las. Todos protestaram. A família do Miranda assomou à janela, tomando ainda o café de depois do jantar, indiferente, já habituada àquelas cenas. Dois partidos, todavia, se formavam em torno das lutadoras. Quase todos os brasileiros eram da Rita e quase todos os portugueses pela outra. Discutia-se com febre a superioridade de cada qual delas. Rebentavam gritos de entusiasmo a cada moça que qualquer das duas recebia. E estas, sem se desunharem, tinham já arranhões e mordeduras por todo o busto.
Quando menos se esperava, ouviu-se um baque pesado e viu-se Piedade de bruços no chão e a Rita por cima, escarranchada sobre as suas largas ancas, a socar-lhe o cachaço de murros contínuos, desgrenhada, rota, ofegante, os cabelos caldos sobre a cara, gritando vitoriosa com a boca correndo sangue. Toma pro teu tabaco! Toma, galinha podre! Toma, para não te meteres comigo! Toma! Toma, baiacu da praia! Os portugueses precipitaram-se para tirar Piedade de debaixo da mulata. Os brasileiros opuseram-se ferozmente. Não, não pode. Enche, não deixa, não tira, entra. E as palavras galego e cabra cruzaram-se de todos os pontos como bofetadas. Houve um vai-vai rápido e surdo, e logo em seguida um rolo a valer, não mais de duas mulheres, mas de uns 40 e tantos homens de pulso. Rebentou como um terremoto. As cercas e os jeraus desapareceram do chão e estilhaçaram-se no ar, estalando em desgraça, ao passo que numa berraria infernal, numa fecha-fecha de formigueiro em guerra, aquela onda viva ia arrastando o que topava no caminho, barracas e tinas, baldes, regadores e caixões de planta. Tudo rolava entre aquela cena de pernas confundidas e doidas. Das janelas do Miranda, apitava-se com fúria. Da rua, em todo o quarteirão, novos apitos respondiam. Dos fundos do cortiço e pela frente surgia povo e mais povo. O pátio estava quase cheio. Ninguém mais se entendia. Todos davam e todos apanhavam. Mulheres e crianças berravam. João Romão, clamando furioso, sentia-se impotente para conter semelhantes demônios. Fazer rolo àquela hora, que imprudência! Não conseguiu fechar as portas da venda, nem o portão da estalagem. Guardou às pressas na barra o que havia em dinheiro na gaveta e, armando-se com uma tranca de ferro, pôs-se de sentinela às prateleiras, disposto a abrir o casco ao primeiro que se animasse a saltar-lhe o balcão. Bertoleza, lá dentro na cozinha, aprontava uma grande chaleira de água quente para defender com ela a propriedade do seu homem, e o rolo a ferver lá fora, cada vez mais inflamado com um terrível sopro de rivalidade nacional. Ouviam-se num clamor de pragas e gemidos: vivas a Portugal e vivas ao Brasil! De vez em quando, o polvaréu, que continuava a crescer, afastava-se em massa, rugindo de medo, mas tornava logo, como a onda no refluxo dos mares. A polícia apareceu e não se achou com ânimo de entrar, antes de vir um reforço de praças que um permanente fora buscar a galope. E o rolo fervia. Mas no melhor da lata, ouvia-se na rua um coro de vozes que se aproximavam das bandas do Cabeça de Gato. Era o canto de guerra dos capoeiras do outro cortiço, que vinham dar batalhas aos carapicus para vingar com sangue a morte de Firmo, seu chefe de Malta.